O livro de Enoque é um dos textos mais fascinantes e controversos da história da humanidade. Esse antigo manuscrito, que foi removido do cânone bíblico, revela segredos surpreendentes sobre a origem da nossa espécie e os eventos que moldaram o curso da civilização. Neste vídeo, iremos mergulhar nessa jornada sombria e explorar as revelações chocantes contidas nessas páginas proibidas. Desde os primórdios da história registrada, a humanidade tem sido intrigada pelos mistérios do livro de Enoque. Esse texto, atribuído ao patriarca bíblico Enoque, descreve uma narrativa fantástica sobre a intervenção de seres celestiais conhecidos como vigilantes na evolução da raça humana. Segundo esse relato, esses poderosos seres caíram do céu e se uniram a mulheres mortais, dando origem a uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Olá, exploradores do místico! Antes de mergulharmos nos segredos do livro de Enoque, clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas jornadas mitológicas. Pronto para desvendar os mistérios dos anjos e gigantes? Vamos lá! Essa revelação chocante lança uma nova luz sobre a origem da humanidade, sugerindo que nossa espécie não evoluiu de forma natural, mas foi profundamente influenciada por forças sobrenaturais. Os Nefilins, descritos como criaturas imensas e poderosas, teriam dominado a Terra, impondo seu domínio sobre os humanos comuns e desafiando a ordem divina. O livro de Enoque descreve em detalhes os eventos que levaram à queda desses seres celestiais e o subsequente julgamento dos vigilantes. Segundo o texto, os vigilantes foram acusados de corromper a humanidade, ensinando-lhes segredos proibidos e tecnologias avançadas. Essa transgressão teria desencadeado uma guerra cósmica entre as forças celestiais, culminando na destruição dos Nefilins e na imposição de severas punições aos vigilantes. As revelações contidas no livro vão além da origem dos Nefilins, explorando também as consequências dessa intervenção divina na história da humanidade. Segundo o texto, os vigilantes não apenas ensinaram os humanos sobre tecnologias avançadas, mas também compartilharam conhecimentos proibidos, como a arte da metalurgia, a fabricação de armas e até mesmo a prática da magia. Essa influência dos seres celestiais teria acelerado o desenvolvimento da civilização, mas também desencadeado uma onda de violência, corrupção e desequilíbrio social. O livro de Enoque descreve como os Nefilins se tornaram tiranos cruéis, subjugando a humanidade e impondo seu domínio através da força bruta e da manipulação. Ainda mais perturbador, o livro de Enoque revela que os vigilantes não apenas ensinaram os humanos sobre tecnologias avançadas, mas também compartilharam conhecimentos proibidos sobre a natureza do universo e a estrutura do cosmos. Essas revelações supostamente incluíam informações sobre a existência de outros planos de realidade, a natureza dos anjos e demônios e até mesmo os segredos da criação divina. Essa profunda compreensão dos mistérios do universo teria conferido aos Nefilins e seus descendentes um poder extraordinário, permitindo-lhes manipular forças sobrenaturais e desafiar a ordem estabelecida pelos deuses. Segundo o texto, essa arrogância e ambição desmedida dos Nefilins eventualmente levou à sua queda, com a intervenção divina resultando na sua destruição em um evento cataclísmico. O texto também aborda questões fundamentais sobre a natureza do bem e do mal, a luta cósmica entre forças celestiais e demoníacas e o papel da humanidade nesse conflito eterno. Segundo o livro de Enoque, a queda dos vigilantes e a subsequente destruição dos Nefilins não marcaram o fim dessa batalha entre o divino e o demoníaco. O texto descreve como os espíritos malignos dos Nefilins, conhecidos como demônios, continuaram a assombrar e corromper a humanidade, tentando subverter a ordem estabelecida pelos deuses. Essa narrativa sombria apresenta a humanidade como um campo de batalha entre forças celestiais e demoníacas, com os humanos sendo constantemente testados e tentados pela influência desses seres sobrenaturais.
O livro de Enoque sugere que a história da civilização é, em grande parte, moldada por essa luta cósmica, com a humanidade sendo constantemente desafiada a escolher entre o caminho da luz ou o caminho das trevas. As revelações do livro de Enoque não se limitam apenas à origem dos nefilins e sua influência sobre a humanidade, mas também exploram o papel dos anjos e arcanjos no desenrolar dessa narrativa cósmica. Segundo o texto, esses seres celestiais, liderados por figuras como Miguel e Gabriel, atuaram como guardiões da ordem divina, lutando para conter a influência maligna dos demônios e proteger a humanidade. O livro descreve em detalhes as estratégias e batalhas travadas entre esses anjos e os espíritos demoníacos, com a humanidade sendo constantemente pega no meio desse conflito. Os anjos são retratados como poderosos guerreiros, dotados de habilidades sobrenaturais e armas celestiais, que buscam guiar e inspirar os humanos a seguirem o caminho da retidão. Ao mesmo tempo, o texto revela que nem todos os anjos permaneceram fiéis aos desígnios divinos. Alguns vigilantes, seduzidos pelo poder e pela ambição, teriam se aliado aos demônios, traindo seus irmãos celestiais e se voltando contra a humanidade. Essa divisão entre os anjos leais e os anjos caídos teria acrescentado ainda mais complexidade e drama a essa luta cósmica. As revelações vão além da narrativa de conflito entre forças celestiais e demoníacas, explorando também a natureza do próprio Deus e sua relação com a humanidade. Segundo o texto, a criação do universo e da vida humana não foi um ato simples e direto, mas sim um processo complexo, envolvendo a intervenção de múltiplas entidades divinas. O livro de Enoque descreve uma hierarquia celestial, com Deus sendo o Criador Supremo, mas rodeado por uma corte de arcanjos, serafins e outros seres divinos que atuam como seus emissários e executores. Essa visão da divindade, como uma entidade multifacetada, com uma corte celestial, contrasta com a imagem de um Deus único e todo-poderoso presente na teologia judaico-cristã tradicional. Essa perspectiva mais complexa e nuançada da natureza divina é acompanhada por uma narrativa sobre a criação da humanidade que também se afasta da visão bíblica convencional. Segundo o livro de Enoque, os humanos não foram criados diretamente por Deus, mas sim através da intervenção e manipulação genética dos vigilantes, que teriam modelado a espécie humana de acordo com seus próprios desígnios. Essa visão alternativa da criação da humanidade apresentada no livro de Enoque lança uma nova luz sobre a relação entre os seres humanos e a divindade. Ao invés de serem criados diretamente por Deus, os humanos são retratados como uma espécie híbrida, fruto da intervenção dos vigilantes celestiais. Essa perspectiva sugere que a humanidade não é necessariamente a imagem e semelhança de Deus, mas sim uma criação moldada por forças sobrenaturais com seus próprios interesses e agendas. Essa revelação abre um profundo abismo entre a humanidade e a divindade, questionando a noção tradicional de que os seres humanos são os filhos prediletos de Deus. Segundo o livro de Enoque, a humanidade é apenas um peão nessa grande batalha cósmica, constantemente testada e tentada pelas forças do bem e do mal que se confrontam nos planos celestiais. Essa visão desafiadora da relação entre Deus e a humanidade é acompanhada por uma narrativa sobre o julgamento final e a redenção da raça humana. O livro de Enoque descreve um evento apocalíptico no qual os humanos serão chamados a prestar contas por suas ações, com aqueles que seguiram o caminho da retidão sendo recompensados e os que sucumbiram à influência demoníaca sendo condenados. Essa visão apocalíptica apresentada no livro de Enoque acrescenta ainda mais complexidade e drama à narrativa, elevando-a a um nível cósmico e transcendental. A humanidade é retratada como um campo de batalha entre forças divinas e demoníacas, com o destino final da raça humana dependendo do resultado dessa luta eterna. O texto descreve em detalhes as visões proféticas de Enoque sobre o julgamento final, com a humanidade sendo dividida entre os justos e os ímpios.
Aqueles que conseguiram resistir à tentação dos demônios e permanecer fiéis aos ensinamentos dos anjos serão recompensados com a vida eterna, enquanto os que sucumbiram à corrupção e à maldade serão condenados a um destino terrível. Essa narrativa apocalíptica não apenas revela os segredos da origem da humanidade, mas também lança uma luz sobre o propósito e o destino final da raça humana. Segundo o livro de Enoque, a humanidade não é apenas um acidente da evolução, mas sim uma criação com um papel crucial a desempenhar nessa luta cósmica entre o bem e o mal. O livro de Enoque nos transporta para um universo onde o céu e a terra se encontram e figuras celestiais interagem diretamente com a humanidade. Ao explorar temas como o julgamento divino, a natureza do mal e a ordem cósmica, este texto antigo não apenas enriquece nossa compreensão dos primórdios do pensamento judaico-cristão, mas também nos desafia a refletir sobre questões eternas de justiça e redenção. Para aqueles fascinados pelo místico e pelo histórico, o livro de Enoque é uma leitura indispensável que continua a influenciar teologias e literaturas até hoje. Se você se sentiu intrigado por essas narrativas e quer aprofundar seu entendimento sobre as origens e influências do livro de Enoque na religião e na cultura, não deixe de buscar mais estudos e discussões sobre este texto enigmático. Curioso para desvendar mais mistérios como esses? Inscreva-se no canal Minuto Mítico, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e junte-se a nós na exploração dos enigmas mais fascinantes da mitologia mundial. Vamos juntos desvendar os segredos dos antigos. Até o próximo vídeo.